Bom, nesse vídeo vamos falar um pouco sobre a estrutura interna da Terra e sua classificação, sendo a geoquímica e a geodinâmica. E junto comigo, realizando esse trabalho, está o Ronald e o Nicholas. Bom, na classificação geoquímica, nós dividimos a estrutura interna da Terra em três partes, sendo a crosta, o manto e o núcleo. Nós dividimos essas três partes considerando as propriedades físicas e a composição da Terra. Bom, falando sobre a crosta ela é a parte mais externa da Terra e varia entre cerca de 5 quilômetros e 70 quilômetros. A sua composição ela é bastante variável, porque as rochas que estão no continente, comparando com as rochas que estão no fundo do oceano, elas são bastante diferentes. Então, nós podemos dividir a crosta entre crosta continental e crosta oceânica. Na crosta continental, ela é basicamente constituída por materiais bastante ricos em sílica, mas é muito difícil de encontrar na crosta continental materiais ricos em ferro e em magnésio. Já a crosta oceânica é ao contrário da continental, porque ela tem menos compostos de sílica e mais materiais com compostos de ferro e magnésio. Em questão de tamanho, a crosta continental ela acaba sendo bem maior do que a crosta oceânica, porque a crosta oceânica ela tem cerca de 5 a 10 quilômetros, já a crosta continental ela possui um tamanho de cerca de 35 a 70 quilômetros. Além da crosta continental e da oceânica, existe um outro tipo que fica abaixo da continental e da oceânica, que é a crosta superior e a crosta inferior. Como você pode ver aí na imagem, tem certas regiões entre a crosta inferior e o manto que são chamadas de descontinuidade. Essa descontinuidade basicamente uma onda sísmica, ou seja, a crosta inferior ela vai emitir uma velocidade de onda sísmica e o manto ela vai emitir uma velocidade diferente. Então é assim que nós conseguimos saber a diferença entre a crosta inferior e o manto. Como pode ver aí na imagem também, tem outra descontinuidade entre a crosta superior e a crosta inferior. Também é a mesma explicação. A crosta superior ela deve ter uma velocidade de ondas sísmicas diferentes da crosta inferior, então assim a gente pode dividir essas duas crostas. A composição química da crosta superior é bastante semelhante à da crosta oceânica, sendo também formada por materiais ricos em sílica e basalto. Para quem não sabe o que é o basalto, ele basicamente é uma pedra vulcânica. Já a composição química da crosta inferior é basicamente feita por granito e alumínio. A crosta terrestre como um todo, ela está sempre sofrendo algum tipo de alteração, seja ela interna, uma alteração interna ou externa. Essas mudanças que acontecem na parte externa da crosta, ela pode ser tanto por elementos naturais, como a água ou o vento, ou por formas humanas, como o ser humano planificar a passagem de alguma estrada ou a construção de um prédio. As alterações internas que a crosta sofre é devido à conta dos agentes naturais, como o vulcanismo e o tectonismo. Como a crosta terrestre está sempre sendo modelada por esses agentes internos ou agentes externos, ela não é formada por uma única porção de terra. A crosta terrestre ela é toda quebrada. E essas partes elas são chamadas de placas tectônicas. E como essas placas tectônicas elas não estão ligadas umas nas outras, elas estão soltas, elas estão sempre em movimento, devido à pressão que o magma faz na crosta terrestre. E dependendo da movimentação dessas placas, elas podem causar algum efeito na crosta terrestre, como a formação de terremotos ou a formação de montanhas, de cadeias de montanhas. Um exemplo dessa formação de montanhas é na Cordilheira dos Andes, onde existem duas placas tectônicas e elas ficam se chocando uma com a outra, formando essa cordilheira, né? Essa cadeia de montanhas.
Agora vamos falar um pouco sobre o manto. O manto é a segunda camada da Terra, localizado entre a crosta e o núcleo terrestre, com uma profundidade que vai de 30 km abaixo da crosta até 2.900 km, e as temperaturas chegam a atingir 2.000 graus Celsius nas regiões mais profundas. A composição da crosta predominante é formada por silicato de ferro e de magnésio. Como dito anteriormente, existe uma pequena e fina camada intermediária que separa o manto da crosta terrestre, que é a descontinuidade de Mohorovic. As densidades do manto terrestre variam entre 3,3 e 5,6 gramas por centímetro cúbico no seu topo e na base, respectivamente. E como a sua estrutura não é homogênea, o manto pode ser dividido em 3 subcamadas, sendo elas o manto superior, a zona de transição e o manto inferior. O manto superior se inicia na base da crosta e se estende a uma profundidade de 420 km. Em sua porção superior, existe uma zona heterogênea que se situa de 60 km a 250 km de profundidade, a chamada zona de baixa velocidade. Acredita-se que essa zona, identificada pela baixa velocidade das ondas sísmicas, tem um papel fundamental no processo de tectônica das placas, pois fornece uma região com uma viscosidade relativamente baixa sobre a qual as placas litosféricas podem se movimentar com pouco atrito. A zona de transição. A região da zona de transição se estende entre 420 km e 670 km de profundidade, ou seja, ela se estende da base do manto superior até uma profundidade de 670 km. Nessa região, além de separar o manto superior do manto inferior, ocorrem oscilações abruptas nas velocidades das ondas sísmicas, principalmente pelo rearranjo da estrutura cristalina dos minerais, causado pela crescente pressão. Alguns experimentos em laboratórios mostram que quando minerais ou rochas são submetidos a pressões similares à da faixa da zona de transição, percebe-se que elas sofrem transformações que aumentam a sua densidade, o que pode acarretar a mudança da velocidade das ondas sísmicas. O manto inferior. O manto inferior se situa a 670 km até 2.900 km de profundidade. Nessa região, é caracterizada pelo aumento quase linear da velocidade das ondas sísmicas, o que parece indicar que a densidade do material dessa região sofre um aumento gradual por compactação. A exceção ocorre na porção mais profunda junto com o núcleo terrestre, onde existe uma zona irregular de 100 a 300 km de espessura, na qual é possível observar uma diminuição de velocidade nas ondas sísmicas. Essa faixa anômala estreita é chamada de camada D, e acredita-se que as variações observadas sejam consequência da transferência de calor do núcleo para o manto, o que diminui sua viscosidade. E, além disso, alguns estudos dizem que nessa região pode ocorrer a mistura de material entre as duas camadas, ou seja, meio que como se fosse um material fundido. O núcleo. O núcleo ele se situa a 2.900 km de profundidade e ele pode ser dividido em duas subcamadas classificadas conforme seus respectivos estados físicos, no caso o núcleo interno e o núcleo externo. O núcleo externo se situa a 2.900 km até 5.100 km de profundidade. Essa parte do núcleo é líquida, com uma fluidez muito maior do que a do manto. Isso se deve também à temperatura interior, que se aproxima a 3.000 graus Celsius. Já o núcleo interno ele se situa a 5.100 km a 6.371 km de profundidade. A composição física, o estado físico do núcleo interno é sólido, com uma temperatura que chega a ser semelhante à superfície do Sol, chegando na casa dos 5.000 graus Celsius. O fato dele ser sólido deve-se à questão da pressão
do núcleo ser extremamente elevada, ser superior à pressão atmosférica do nível do mar. Então, no núcleo interno, forma-se uma liga metálica maciça de níquel e ferro, o que faz com que essa camada seja chamada de camada de Nif. Se considerarmos as propriedades mecânicas e de mobilidade, né, propriedades físicas, podemos dividir as camadas do planeta Terra de outra maneira além das geoquímica. Uma maneira mais adequada para lidar com as questões físicas sobre a questão de tectônica das placas e também da geodinâmica. Essa outra classificação é chamada de classificação geodinâmica ou classificação geofísica. Sobre esse ponto de vista, as camadas da Terra podem ser classificadas em litosfera, astenosfera, mesosfera, núcleo externo e núcleo interno. Esses dois últimos possuem estruturas idênticas às utilizadas na camada geoquímica, então não serão falados aqui. A litosfera é definida como a camada rochosa mais externa da Terra, que se inicia na superfície e se estende até um ponto onde a temperatura atinge 1600 Kelvin, envolvendo a crosta e parte do manto superior. Essas partes da litosfera possuem uma camada rígida, ou seja, é uma camada já solidificada, não maleável, resistente a deformações, né? E que apresenta comportamento rúptil ao longo do tempo geológico. Ou seja, só apresenta grandes alterações ao longo de milhões e milhões de anos, como formações de montanhas ou separações de continentes, por exemplo. Na porção oceânica, a litosfera atinge profundidade de 50 a 140 km e na parte continental pode chegar a valores de 200 km e 250 km de profundidade. A astenosfera. A astenosfera é a porção do manto superior que se comporta de forma dúctil no tempo geológico. Ou seja, ela tem a capacidade de fluir quando sujeita a grandes esforços por longo intervalo de tempo, né? No caso, porque a maior composição dela é do próprio magma, que é composta, né? O magma em si é um fluido muito viscoso. O nome dessa camada vem do grego astênia, que significa algo sem vigor, que apresenta fraqueza, né? O que está relacionado ao magma. Essa camada tem entre 100 e 150 quilômetros de espessura nas regiões oceânicas, mostrando boa concordância com zonas de baixa velocidade de propagação de ondas sísmicas. E em regiões continentais pode atingir espessuras de 200 a 300 quilômetros. E por fim temos a mesosfera, que compreende a parte mais profunda do manto terrestre, que se inicia na base da astenosfera e se estende até o limite entre o manto e o núcleo externo. Esse termo não é muito utilizado atualmente, porque mesosfera também é utilizado para denominar uma das camadas da atmosfera terrestre. E por essa camada não apresentar uma diferença significativa do manto inferior, também não é uma opção muito utilizada. Então, entre falar sobre mesosfera da composição geofísica da Terra e falar manto inferior,
é preferível falar manto inferior porque apresenta diferenças muito baixas. Bom, junto com a realização do trabalho também temos a realização da tarefa, que está na página 81, o praticando, onde pede para fazermos um gráfico com as camadas da crosta terrestre, mostrando a densidade e a velocidade das ondas sísmicas. Então, esse foi o gráfico que o nosso grupo formou com as porcentagens, né, de qual crosta oceânica ocupa na superfície terrestre, né, sendo a continental ocupando 40% da superfície terrestre e a oceânica 60%. A questão também pede a densidade de cada camada, onde o grupo indicou aí, sendo a da continental 2,8 gramas por centímetro cúbico e da oceânica 3,1 gramas por centímetro cúbico. Sendo assim, a crosta oceânica ela é bem mais densa do que a crosta continental. Um exemplo dessas máquinas são as máquinas que estão nas petrolíferas, né, localizado no pré-sal, onde essas brocas que perfuram o pré-sal elas precisam ser bastante rígidas. Por isso que os materiais que forem usados para perfurar a crosta oceânica, elas precisam ser um material bem mais rígido do que o material que for usado para perfurar a crosta continental. Já a questão pede também a velocidade das ondas sísmicas de cada camada, onde nós indicamos aí como da continental sendo 7 km por segundo e na oceânica sendo 5,5 km por segundo. Essas ondas sísmicas são basicamente vibrações, né, o que causam os terremotos, e são basicamente, elas acontecem quando há algum rompimento de alguma rocha na parte interna da crosta. Este foi o vídeo, eu espero que tenham gostado. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários e a gente se vê na próxima. Falou!